Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa teleaula de Contabilidade de Custos e Industrial. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu desejo a você que aproveite nossa discussão, nossa troca de conhecimento também. Nós teremos aqui na nossa aula momentos de interação em que você poderá colocar as suas dúvidas, suas perguntas, seus pensamentos. Então aproveite este momento, aproveite também os nossos momentos de atividades para exercitar o que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje, que vai tratar a respeito sobre abordagens de gestão de custos. Nessa aula de hoje, ela será dedicada a dar uma continuidade ao que vimos na nossa aula. Porém, na nossa última aula, nós vimos os métodos de custeios tradicionais. A nossa aula de hoje ela vai explorar com mais profundidade o método de custeio chamado custeio variável e entender como que este método pode trazer mais benefícios no sentido de abstrair mais informações gerenciais pela contabilidade de custos e industrial. Antes de mais nada, eu convido a você, caso você não tenha conseguido acessar o chat de aula, veja só no slide, nós temos o Skype do Rogerson, então acesse o Skype, contacte o rogerson.tutel@croton.com.br, acompanhe pelo Skype, caso você não tenha conseguido acessar pelo chat de atividade da aula, ok? Então, nós temos aqui o Skype. Então, para dar início à nossa aula, eu convido você a acompanhar comigo os nossos objetivos da nossa aula de hoje. Veja só, nós temos como objetivos conhecer o conceito de margem de contribuição. Então, o que é margem de contribuição? O que significa margem de contribuição? E por que isso aqui é tão importante? Vamos conhecer ainda o conceito e os tipos de ponto de equilíbrio. Será que você já ouviu falar sobre ponto de equilíbrio? Sabe o que significa? E o quão importante é esse tipo de informação? Vamos ainda compreender os aspectos relacionados à margem de segurança e também a grau de alavancagem e entender a análise custo-volume-lucro. Então é importante que você tenha em mente que tudo isso, todas essas informações, elas são derivadas da estrutura do custeio variável. Então é importante que você tenha em mente o custeio variável, tenha em mente os conceitos que vão girar em torno dessa demonstração, para que você entenda todo esse conjunto de conceitos que nós vamos discutir e aplicar também na nossa aula de hoje. E é importante também, tendo em vista a estrutura do custeio variável, que você tenha a mente aberta para entender que o custeio variável ele é flexível, ele é versátil. Então, nós devemos abrir a mente não para pensar apenas na demonstração de cima para baixo, partindo da receita, indo até o lucro, mas devemos também considerar que a demonstração ela pode ser vista ou enxergada de diversas formas, inclusive de baixo para cima, que é o que a gente vai explorar durante a nossa aula de hoje. Mas vamos explorar essa estrutura, vamos entender como que a gente pode abstrair informações disso. Nesse sentido, eu resgato, para trazer novamente a você, a estrutura do custeio variável. Veja só no quadro, acompanhe comigo. Nós temos aqui o custeio variável, a estrutura da ADRE, como nós já vimos na nossa última aula. Só para relembrar, nós temos aqui a receita bruta, os impostos sobre vendas e podemos alcançar a linha chamada receita líquida. Após a receita líquida, todos os gastos variáveis, que incluem custos e despesas, são reconhecidos na demonstração. Então, nós temos os custos, os gastos variáveis, composto de custo variável e despesa variável, e a diferença entre a receita líquida e os custos e despesas variáveis nos dão a chamada margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela servirá para encobrir os valores de gastos fixos do período. Então, nós temos custo fixo e despesas fixas. Após isso, nós chegamos no chamado resultado do período. Em algumas literaturas, nós podemos ver a expressão margem de contribuição sendo chamado também de lucro marginal, tá? Então, a expressão lucro marginal é um sinônimo para margem de contribuição. E a margem de contribuição, ela é fundamental nessa demonstração. Ela vai mostrar o quanto cada produto pode contribuir para encobrir os gastos fixos. Então, a expressão margem de contribuição, ela isola
o quanto cada produto ou cada tipo de produto ela vai contribuir para encobrir os gastos fixos. É importante lembrar os aspectos que nós discutimos sobre o custeio variável. No custeio variável, nós temos que o custo fixo e a despesa fixa, elas ficam isoladas na DRE, tanto que esses elementos eles são reconhecidos como se fossem despesa. Então, nós tiramos, por assim dizer, aquele efeito do custo fixo, aquele efeito, aquela necessidade de rateio, ela não existe aqui. Ela não existe quando a gente fala do custeio variável. E o custeio variável, ele é o mais recomendável para fins de tomada de decisão gerencial. Então, por isso que essas análises que nós vamos ver aqui, elas dependem da estrutura do custeio variável. Então, nós temos a figura da margem de contribuição. E o que é margem de contribuição? O que significa margem de contribuição? Vamos ver agora, acompanhem comigo. Margem de contribuição significa, a margem de contribuição, ela representa o valor que cada unidade vendida, tratando-se de margem de contribuição unitária, irá gerar de lucro ou de contribuição, o qual servirá para acobertar os gastos fixos incorridos pela empresa em determinado período. Então, nós temos uma contribuição, por isso que se chama margem de contribuição. Cada produto ou cada tipo de produto que a empresa vender irá gerar uma contribuição que vai servir para encobrir os gastos fixos. Nós podemos representar margem de contribuição total como a diferença entre receita total, que é a receita líquida, menos os gastos variáveis, que incluem custos e despesas variáveis, custo variável e despesa variável. A margem de contribuição, ela pode ser vista tanto no seu aspecto total, isto é, vendo a margem de contribuição total, de uma maneira global, em relação ao valor, ou então podemos ver também a margem de contribuição unitária, vendo o quanto cada produto realmente contribui para a empresa. Nós temos aqui uma outra linha que vai trazer a margem de contribuição no ponto de equilíbrio. A margem de contribuição no ponto de equilíbrio equivale à soma dos custos fixos e despesas fixas. Mas não se acanhe em relação a essa fórmula. Nós vamos explorar o significado de margem de contribuição no ponto de equilíbrio daqui a pouco, tá? Então, guarde essa informação para mais tarde. Eu quero chamar a atenção de você para a primeira linha, onde margem de contribuição total é igual receita total menos gastos variáveis. Então, é importante que você entenda, a princípio, este conceito, que a margem de contribuição ela irá representar. Então, nesse sentido, a margem de contribuição total é a diferença entre a receita líquida e os custos e despesas variáveis, que contribui, a palavra-chave aqui é contribui. Contribui para quê? Para encobrir os custos fixos e as despesas fixas do período. Então, lembrando que os custos fixos são tratados no seu reconhecimento dentro da margem, do custeio variável, como se fosse uma despesa do período. Trata-se de gastos de estruturas, as despesas e os custos fixos. E a margem de contribuição precisa acobertar isso. Caso contrário, a empresa poderá entrar numa zona de prejuízo. Ela é representada pela diferença entre a receita total, que é a receita líquida, e os gastos variáveis totais, que são os custos variáveis e as despesas variáveis. Então, é importante que você tenha em mente esse conceito. Então, nós temos a margem de contribuição total, que é a diferença entre receita líquida e os gastos variáveis. Lembrando que no custeio variável, os gastos variáveis incluem custos e incluem despesa. Então, a despesa variável ela vai compor ali o custo do produto. Então, é importante que se diga isso. Então, nós temos a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição será um valor onde cada produto fornecerá de contribuição para encobrir os gastos do período, os custos fixos e as despesas fixas. Isso é importante para que a empresa tome cuidado para que ela não entre em zonas de prejuízo, para que ela se atente se ela realmente está dando lucro naquele período. Então, vamos fazer uma aplicação em relação à margem de contribuição. Veja só, acompanhe comigo no quadro. Então, nós temos aqui um exemplo em que nós temos um preço de venda de um único produto, líquido de imposto, ok? Então, nós temos um PV líquido de imposto, que é de R$200. E nós temos também uma lista de
custos e despesas variáveis. Então, nós temos o custo de matéria-prima, unitário, o custo de materiais secundários, unitário, a mão de obra direta, também unitário, e as comissões sobre venda, que é uma despesa variável. Então, nós temos essas informações de gastos variáveis. Nós podemos calcular a chamada margem de contribuição unitária, que é a margem de contribuição por produto, pela diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis. Por que preço de venda? Preço de venda é como se fosse a receita de um único produto. Então, qual que é a receita de um único produto? É o preço de venda. Então, preço de venda menos os gastos variáveis unitários, que inclui custo variável, despesa variável, nos fornecem a chamada margem de contribuição unitária. Então, ao calcularmos aqui, nós podemos somar os gastos variáveis, chegando ao valor de R$ 60, e podemos fazer a diferença entre o preço de venda e os R$ 60. Nós teremos aqui os R$ 140 de margem de contribuição unitária. Isso significa que cada produto que é vendido contribui em R$ 140 para cobertar os gastos fixos da empresa. Então, a margem de contribuição unitária, ela é representada, ela é calculada por unidade, pelo preço de venda menos os gastos variáveis unitários. Então, é importante que você tenha em mente este conceito. Então, nós podemos calcular a margem de contribuição tanto no total, vendo as receitas líquidas totais e os gastos variáveis totais, quanto também nos valores unitários, vendo o quanto cada produto irá contribuir para cobertar os gastos fixos. Neste exemplo, nós vimos que R$ 140 é o valor que este produto ele contribui para acobertar os gastos fixos. Mas ainda não exploramos a informação dos gastos fixos. Então, se a empresa ela tem R$ 100 mil, por exemplo, de gastos fixos, quantos produtos a empresa precisará vender para acobertar os 100 mil dos custos fixos, dos gastos fixos totais? Então, é importante ter isso em mente. Então, tendo isso em mente, nós podemos começar a refletir a respeito dos aspectos relacionados ao ponto de equilíbrio, que é o nosso próximo conceito, ok? Eu trago a você agora o ponto de equilíbrio. Vamos entender, acompanhe comigo no quadro. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é também conhecido como ponto de ruptura, que evidencia o momento em que a empresa apresenta um total de receitas igual à soma de todos os custos e despesas do período em análise. O ponto de equilíbrio, ele busca apresentar o volume que a empresa deve vender em termos monetários, ou mesmo em quantidade, para apresentar um resultado igual a zero, ou seja, cobrir todos os gastos do período, todos os custos e despesas que foi incorrido no período. Então, nós temos o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio ele vai exigir algumas condições. Nós poderemos visualizar, inclusive, a DRE atendendo a essas condições. A primeira delas é que o total de receitas é igual ao total de custos e despesas. Então, pense numa DRE em que o total das receitas é igual ao total de custos e despesas. Significa que nós temos uma DRE cujo resultado operacional será zero, cujo lucro será zero. Então, se a empresa ela tem uma DRE onde o lucro é zero, quer dizer que ela tem essa DRE no ponto de equilíbrio. Uma outra condição que nós teremos neste caso é que o valor da margem de contribuição total, ele sempre será igual ao valor dos gastos fixos. Então, na condição em que nós teremos uma DRE no ponto de equilíbrio, o total da margem de contribuição total, ele será igual ao total dos gastos fixos. Então, é importante ter em mente essas condições. E o ponto de equilíbrio, ele vai estabelecer justamente o momento em que a empresa ela terá um resultado zero. Então, isso quer dizer que se a empresa vender um produto a mais acima do ponto de equilíbrio, ela terá um lucro direto. Se ela vender um produto a menos abaixo do ponto de equilíbrio, ela terá um prejuízo. Ela entrará na zona de prejuízo. Então, por isso que essa informação é tão importante. Eu estou te apresentando os conceitos, mas logo mais iremos exercitar tudo isso, iremos aplicar esses conceitos, ok? Voltando então ao nosso quadro, podemos ver que, em definição, que o ponto de equilíbrio é a igualdade entre o total de receitas
e o total de custos e despesas, cujo lucro totaliza zero. Então, nós temos a definição de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio pode ser definido também como sendo o mínimo de receitas necessárias para encobrir os gastos e evitar a zona de prejuízo. Então, nós temos um volume de receitas que vai cobrir os gastos e que vai fazer com que a empresa ela não entre na zona de prejuízo, mas ela tenha um resultado zero. Então, é importante que você, meu caro aluno, tenha em mente as 3 condições no ponto da DRE no ponto de equilíbrio. Existem 3 condições fundamentais. A primeira é, o total de receitas sempre será igual ao total de gastos, ao total de custos e despesas. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que a margem de contribuição total, ela será sempre igual ao total dos gastos fixos, para que tenhamos uma DRE no ponto de equilíbrio. E a terceira condição é que o resultado operacional será zero, isto é, o lucro zero. Então, haverá o equilíbrio. Por que ponto de equilíbrio? Porque nós temos que o total de receitas é igual ao total de gastos. Por isso, nós temos o equilíbrio entre receitas e custos. Equilíbrio entre o total de receitas e o total de custos. Onde, nessa demonstração do resultado do exercício, nós teremos um lucro igual a zero. Se fôssemos representar isso graficamente, nós poderemos ver aqui um gráfico onde nós temos a coluna como sendo os valores monetários e a linha como sendo a quantidade. Nós podemos colocar aqui as informações que temos na DRE. Então, por exemplo, nós temos o custo fixo. Então, o custo fixo, ele é constante. Então, se nós temos aqui R$10.000 de custo fixo, ele vai se manter constante independentemente da quantidade que foi vendida. Então, se eu vendi uma quantidade ou se eu vendi 5 quantidades, por exemplo, não importa, o custo fixo ele se mantém. Então, neste caso, trata-se de uma linha reta representado aqui no gráfico. Os gastos variáveis podem ser representados como uma linha inclinada, em que será representado iniciando a partir do valor do gasto fixo. Então, a cada produto que é vendido, aumenta-se o valor monetário total do gasto variável. Então, se eu vendi 2 produtos, o valor total, o valor monetário, ele irá aumentar conforme o volume. Como nós já vimos na nossa primeira aula, que o custo variável total, ele se modifica no seu valor total, ele varia no seu valor total em relação à quantidade vendida. Já a receita, ela irá partir do ponto zero e será representado como sendo uma linha inclinada, em que, em algum momento, irá cruzar com a linha do gasto variável. Nós teremos aqui um ponto de encontro entre a linha da receita e a linha dos gastos variáveis. Este ponto de encontro representa justamente o ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que se a empresa vender um produto acima desse ponto, ela terá um lucro, ela vai entrar na chamada zona de lucro. Caso contrário, se ela vender um produto a menos abaixo do ponto de equilíbrio, ela entrará na chamada zona de prejuízo. Então, é importante ter isso em mente. Então, o ponto de equilíbrio é uma informação importante para que a empresa saiba o quanto que ela precisa vender para escapar, por assim dizer, da zona de prejuízo. Qual é o mínimo que a empresa precisa vender para que ela não tenha prejuízo? Qual é o volume de receitas que ela precisa ter, o montante de receitas que a empresa precisa ter para não ter prejuízo? Qual o volume em termos de quantidade que a empresa precisa ter para evitar o prejuízo e, a partir daí, entrar na zona de lucro? Então, é importante essa informação para que saibamos qual é o nível de atividade mínimo que a empresa poderia ter ou deveria ter para exercer as suas atividades operacionais. Então, a informação do ponto de equilíbrio, ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai evidenciar justamente os posicionamentos que a empresa tem em relação a estar na zona de prejuízo ou a estar na zona de lucro. Mas vamos conhecer os tipos de pontos de equilíbrio. Quando falamos em pontos de equilíbrios, nós podemos ter pelo menos 3 tipos de pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos ao primeiro deles, veja só. Tipos de ponto de equilíbrio. Então, nós temos a fórmula básica
do ponto de equilíbrio. Então, a fórmula essencial, a fórmula fundamental do ponto de equilíbrio é esta que está aqui sendo representada. Os demais pontos de equilíbrio serão fórmulas que serão modificadas a partir dessa primeira, ok? Então, essa primeira é a fórmula principal ou a fórmula básica, em que o ponto de equilíbrio contábil, ele pode ser calculado pela divisão entre o total dos gastos fixos e a margem de contribuição unitária. Então, aqui é importante a informação da margem de contribuição unitária. Ao dividirmos o total dos custos fixos com as despesas fixas pela margem de contribuição unitária, nós teremos a informação do ponto de equilíbrio contábil em quantidade de produtos. Se eu quiser saber a informação do ponto de equilíbrio contábil em quantidade, converter essa informação para receitas, basta multiplicarmos isso pelo preço de venda. Então, ao multiplicarmos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade pelo preço de venda, nós obtemos o ponto de equilíbrio contábil em termos de receitas. É importante destacar ou lembrar que a margem de contribuição unitária, ela representa a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis unitários, como nós vimos anteriormente no conceito de margem de contribuição. Então, nós temos margem de contribuição unitária, é a diferença do preço de venda com os gastos variáveis unitários. Vamos ver então um exemplo. Nós temos aqui novamente o nosso quadro de informações, em que nós temos o preço de venda, nós temos os custos e despesas variáveis e também nós temos aqui os custos e despesas fixos, aqui sendo representado. Então, para fins de cálculo do ponto de equilíbrio contábil, nós precisamos ter primeiro a margem de contribuição unitária. Então, se calcularmos a margem de contribuição unitária, nós teremos o preço de venda menos os gastos variáveis. Então, os gastos variáveis estão aqui sendo representados, cuja diferença nos dará o valor de R$ 140. Precisamos da informação dos gastos fixos para calcular o ponto de equilíbrio. Nós temos neste quadro que os custos fixos e as despesas fixas representam 130 mil e 150 mil, respectivamente. Então, a soma destes valores nos dará aqui 280 mil reais de gasto fixo. Ao dividirmos este valor de 280 mil por 140, conforme nós temos na fórmula do ponto de equilíbrio, em que temos gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária, nós teremos um resultado de 2.000. 2.000 o quê? 2.000 produtos. Então, o ponto de equilíbrio contábil, em termos de quantidade, é 2.000 produtos. Se eu multiplicar os 2.000 produtos pelo preço de venda de R$ 200, nós poderemos encontrar que no ponto de equilíbrio, a empresa ela precisa alcançar o nível de R$ 450 mil para a receita. Então, repare que a informação aqui ela é muito importante. Então, nós temos 2.000 produtos e nós temos R$ 400 mil de receitas. Isso quer dizer o quê? Vamos interpretar. Quer dizer que se a empresa ela vender 2.000 produtos, ela terá um lucro zero. Se ela vender 1.500 produtos, por exemplo, que é um valor que está abaixo do ponto de equilíbrio, está abaixo aí dos 2.000, das 2.000 unidades, se ela vender abaixo, ela terá um prejuízo. Então, é importante, veja como é importante essa informação. Então, nós temos, por outro lado, a receita. Uma receita ali calculada no ponto de equilíbrio de R$ 400 mil. Se a empresa ela atingir essa receita, isso quer dizer que ela encobriu todos os seus gastos, tanto os gastos variáveis quanto os gastos fixos. E ela teve um lucro zero. Mas se ela vender, na prática, 300 mil reais, ter uma receita de 300 mil reais, quer dizer que ela terá um prejuízo. Então, veja como é importante essa informação. Os gestores, por exemplo, utilizam essa informação como se fosse uma meta, como se fosse uma meta que pode ser estabelecida. E realmente pode ser, essas informações podem ser estabelecidas como metas de vendas, inclusive. Então, nós temos que, para a empresa escapar da zona de prejuízo, ela precisa vender pelo menos 2.000 produtos e
R$ 400 mil de receitas. E aí ela terá um lucro zero. Ela escapa da zona de prejuízos. E a partir daí, se ela vender um produto a mais, ou o volume de produtos que ela vender a mais acima desses 2 mil, será representado como sendo um lucro direto. Então, por quê? Porque ela já acobertou, ela já supriu a necessidade dos gastos fixos. Então, um produto que é vendido a mais, aquele valor da margem de contribuição unitária desse produto que é vendido a mais, é convertido diretamente em lucro. Então, se a margem de contribuição unitária, como nós vimos, é de 140, então se ela vender o produto 2001, esse produto que ela vendeu a mais, acima dos 2.000, acima do ponto de equilíbrio, será um lucro direto. Então, 140 será um lucro direto para a empresa. Ela entra na zona de lucro. Então, repare como essa informação ela é fundamental para fins de decisão gerencial, inclusive resgatando o fato de que, como nós vimos na nossa primeira aula, a contabilidade de custos industrial, ela fornece as bases fundamentais para o processo de tomada de decisão gerencial e para o controle gerencial. E aqui nós temos uma informação abstraída do custeio variável, do método de custeio variável, que vai fornecer esse subsídio informacional. Então, nós temos a informação do ponto de equilíbrio em quantidade e em receitas. Mas vamos continuar explorando. Nós temos ainda, além do ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico, que vai nos trazer uma outra informação também muito importante. Então, veja só, acompanhe comigo no quadro. Nós temos o ponto de equilíbrio econômico. A gente pode chamar essa fórmula de uma fórmula adaptada. Adaptada por quê? Porque ela na verdade, é uma modificação da primeira fórmula. Então, nós temos o ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico vai considerar o retorno desejado pelos sócios, o retorno desejado pelos proprietários da empresa, o retorno desejado, o lucro desejado pelos acionistas. Então, nesse sentido, para calcular o ponto de equilíbrio econômico, devemos, junto aos gastos fixos, somar esse retorno desejado. Então, se os sócios querem 10 mil de lucro, basta somarmos esses 10 mil aos gastos fixos e dividir esse total pela margem de contribuição unitária. Fazendo o cálculo, nós teremos o ponto de equilíbrio econômico em quantidade, que, se multiplicado pelo preço de venda, nos dá a receita econômica, a receita que a entidade precisa ter para que atenda a esse critério de retorno desejado, de lucro desejado. A margem de contribuição unitária, ela continua sendo calculada da mesma maneira. Preço de venda menos gastos variáveis unitários, que incluem custos e despesas variáveis. Então, vejamos aqui um exemplo. Nós resgatamos aqui um quadro de informações novamente, em que nós temos o preço de venda, os custos e despesas variáveis, os gastos fixos e agora nós temos uma informação de lucro líquido desejado ou retorno desejado. Neste caso, os sócios, eles querem um retorno de 70 mil reais. Como atender a esse critério? Calculando o ponto de equilíbrio econômico. Então, sabemos que a margem de contribuição unitária é de 140, como já foi calculado anteriormente. A soma dos fixos é 280. Então, se somarmos os fixos, nós teremos 280 mil reais. E agora nós temos a informação do lucro desejado. Então, devemos considerar essa informação dentro do cálculo do ponto de equilíbrio econômico. Então, se somarmos 280 mil com 70 mil e dividir essa soma pelo 140, nós chegaremos à informação de 2.500. 2.500 o quê? 2.500 produtos. Então, a empresa ela precisa vender 2.500 produtos. E se ela vender essa quantidade, podemos multiplicar essa quantidade pelo preço de venda, chegaremos na informação que, no ponto de equilíbrio econômico, a receita da empresa deverá ser de 500 mil reais. Então, repare como que a informação ela mudou. Nós temos agora o ponto de equilíbrio econômico, em que a empresa ela precisa vender os 2.500 produtos. Isso quer dizer o quê? Se a empresa ela vender 2.000 produtos, ela vai alcançar um lucro zero.
ela vai escapar da zona de prejuízo. Mas se ela vender 2.500, ela, além de escapar da zona de prejuízo, ela entra na zona de lucro e ainda consegue oferecer um retorno aos acionistas, ok? Então, na prática, como contadores, nós devemos calcular o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico, para saber as duas informações. Saber em que ponto a empresa ela precisa vender para escapar da zona de prejuízo e em que ponto a empresa precisa vender para atender ao retorno desejado, para atender ao proprietário, para atender aos acionistas, sabendo que as empresas elas precisam do lucro para terem a sua continuidade operacional. Então, o lucro ele é importante. Na prática, o ponto de equilíbrio econômico ele se faz mais importante justamente por considerar a informação do lucro que a empresa precisa ter para atender às necessidades dos acionistas, para atender às necessidades dos proprietários, ok? Então, nós temos o ponto de equilíbrio econômico também como sendo uma informação muito importante. E, além disso, nós temos o ponto de equilíbrio financeiro. Um ponto de equilíbrio financeiro irá desconsiderar elementos que não impactam no caixa, como, por exemplo, a depreciação, e trazendo, assim, uma informação mais refinada em relação aos aspectos financeiros. Então, acompanhem comigo no quadro, veja só. Então, nós temos aqui também, como sendo uma fórmula adaptada, o ponto de equilíbrio financeiro. Então, se considerarmos o ponto de equilíbrio financeiro, nós podemos calcular da seguinte maneira. Os fixos, então, devemos considerar os gastos fixos. E aí, se houver empréstimos, somaremos. Depreciação, subtraímos se houver. Se houver despesa financeira, subtraímos. Se houver receita financeira, acrescentamos. Então, nessas condições, se houver, ok? Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai considerar os elementos financeiros se houver. Então, se houver depreciação, vamos tirar a depreciação. Se houver despesa financeira, vamos tirar a despesa financeira. Se houver os dois, vamos tirar os dois, ok? Vamos subtrair os dois da fórmula. Então, nesse sentido, o ponto de equilíbrio financeiro, ele é calculado em termos de quantidade. Para saber, em valores monetários, basta multiplicarmos o valor do ponto de equilíbrio financeiro pelo preço de venda e aí nós teremos o valor da receita no ponto de equilíbrio financeiro. A margem de contribuição unitária, ele é calculado da mesma maneira, preço de venda menos os gastos variáveis unitários. Então, nós temos aqui a margem de contribuição unitária que se mantém na fórmula. Então, vamos agora para um exemplo, veja só. Então, nós temos aqui novamente nosso quadro de informações. Preço de venda, nós temos os gastos variáveis e nós temos aqui a informação dos gastos fixos e uma nova informação que é sobre a depreciação. A depreciação de 140 mil é um valor que está incluso dentro dos gastos fixos e é um valor que não tem impacto no caixa. Então, a depreciação ela não impacta no caixa. Então, para obtermos a informação do ponto de equilíbrio financeiro, tirando esses impactos, esses impactos da depreciação, pelo fato dele não impactar o caixa, nós podemos calcular da seguinte maneira. Os gastos fixos de 280 mil menos os 140 mil da depreciação. Então, 280 mil menos 140 mil dividido por 140, nós teremos aqui um ponto de equilíbrio financeiro de 1.000. 1.000 o quê? 1.000 produtos. Se a empresa vender 1.000 produtos, ela atende ao ponto de equilíbrio financeiro, atende às necessidades financeiras. Se multiplicarmos esse 1.000 pelo preço de venda, chegaremos numa receita de 200 mil reais. Então, nós temos aqui essa receita no ponto de equilíbrio financeiro. Então, repare que cada ponto de equilíbrio ele vai trazer um tipo de informação que é importante ser considerado. O ponto de equilíbrio financeiro ele vai desconsiderar os elementos que têm um impacto financeiro, que não teriam impacto financeiro. Por exemplo, a depreciação ela é um elemento que não vai impactar no caixa, então deve ser considerado, deve ser extraído, ok? Então, nesse sentido, nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, o contábil, o econômico. Na prática, é muito importante que você considere, pelo menos, o contábil e o econômico, para que você veja em que momento a empresa ela precisa escapar da zona de prejuízo, qual é a quantidade de produtos que a empresa precisa vender para escapar dessa zona de prejuízo.
E o ponto de equilíbrio econômico vai trazer informação sobre o nível de atividade que a empresa precisa ter para que ela atenda às necessidades dos acionistas. Então, grave essas informações. E para praticar mais, eu convido a você a exercitar aqui comigo. Veja só no quadro, nós temos uma atividade em sala, em que nós temos uma demonstração aqui das informações, exposto de maneira gerencial. Então, nós temos aqui uma estrutura de demonstração gerencial, ok? Em que nós temos algumas informações. Então, houve vendas de 250 unidades ao preço de venda de R$ 8,00. Temos custos e despesas variáveis, cada um com seus respectivos custos, ok? A margem de contribuição, aqui sendo chamado de lucro marginal, lembra que eu falei que o lucro marginal é uma expressão sinônima para a margem de contribuição, os custos fixos e o lucro operacional. Repare que essa DRE, ela está no ponto de equilíbrio. Por que ela está no ponto de equilíbrio? Porque o lucro dela é zero. Ó. Repare o lucro é zero. Lembra das condições? Então, as condições da DRE no ponto de equilíbrio. Lucro igual a zero. O valor da margem de contribuição ser igual ao valor de gastos fixos. Então, aqui outra condição sendo atendida. E a soma dos gastos, então se eu somar esses gastos, nos dará o mesmo valor que temos aqui na receita. Então, se temos 2.000 de receitas, nós temos 2.000 de gastos distribuídos entre custos e despesas variáveis e custos e despesas fixos. Considerando essas informações, suponha que determinada empresa alcance seu ponto de equilíbrio vendendo 250 unidades, conforme demonstra essa DRE. Mas, considere essas informações agora. A empresa ela deseja avaliar o impacto de aumentar simultaneamente no próximo período os custos fixos para 1.500, o preço de venda para 10, o custo variável para 4 e as despesas variáveis para 1. Além disso, ela deseja alcançar um lucro operacional de R$ 500. Considerando que essa empresa implemente todas essas mudanças projetadas para o próximo período, para alcançar o ponto de equilíbrio econômico, ela deve vender. Quanto que ela deve vender? Então, com base nessas informações, qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Qual é o ponto de equilíbrio econômico da empresa em quantidade e em valores monetários? Dica para você: extraia as informações que está ali na atividade, extraia essas informações à parte e busque observar qual informação você tem, qual informação você não tem, e a partir daí procure calcular o ponto de equilíbrio econômico. Darei um instante a você para realizar essa atividade e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então para a nossa aula, eu recebi aqui já algumas dúvidas, já estarei respondendo elas, mas vamos então resolver juntos a nossa atividade. Acompanhe comigo no quadro. Então nós temos aqui uma atividade em que é importante que nessa atividade extraiamos as informações colocadas no enunciado, ok? Então nós temos as informações do custo fixo, a empresa ela pretende ali alcançar um custo fixo de 1.500, nós temos um preço de venda, custo variável, despesa variável, que são valores novos que a empresa deseja implementar, e ainda um lucro desejado, um retorno desejado. Então, com base nessas informações, nós podemos calcular o ponto de equilíbrio econômico. Então veja só, nós temos aqui os fixos representam 1.500, o retorno desejado é de R$500, então devemos somar os 1.500 mais R$500 para calcular o ponto de equilíbrio econômico, isto é, os gastos fixos mais o retorno desejado. Devemos calcular a margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de venda e o somatório dos gastos variáveis. Então, nós temos R$5 de gastos variáveis e temos R$10 de preço de venda. Logo, nós temos uma margem de contribuição unitária de R$5. Ao dividirmos os R$2.000 pelos R$5, poderemos alcançar o ponto de equilíbrio econômico no valor de 400 produtos. Então, nós temos 400 produtos que a empresa ela precisa vender para atender. Então, se ela vender 400 produtos, ela irá atender essas condições aqui, as condições que estão no quadro. E você, se você quiser, você pode tirar uma prova real deste cálculo montando a DRE. Então, nós temos a DRE num ponto de equilíbrio econômico. Então, nós temos 400 produtos, que é o ponto de equilíbrio em termos de quantidade. E nós temos a receita aqui de 4.000. Por quê? Porque 400 vezes o preço de venda nos dá o 4.000 da receita, ok? Se multiplicarmos os 400 pelo custo variável, que é de R$4, e a despesa variável, que é de R$1, nós podemos alcançar os valores totais. Então, nós temos 1.600 mais 400 de gastos variáveis totais. Margem de contribuição, ela é a diferença entre a receita líquida e os gastos variáveis. Então, nós temos 2.000 de margem de contribuição total, custo fixo de 1.500 e, como estamos falando de ponto de equilíbrio econômico, devemos ter um lucro de R$500. Então, 2.000 menos 1.500, chegamos então nos R$500, atendendo assim as condições que foram colocadas, as condições colocadas pelo enunciado. Isto é o que a empresa ela deseja implementar, ok? Agora nós teremos mais uma pausa em que você pode colocar seus comentários, dúvidas, contribuições. Darei mais um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula, recebi aqui algumas contribuições. A primeira de
do Polo São Bento do Sul, muito obrigado pela contribuição, que questionou em relação ao ponto de equilíbrio financeiro, em que eu falei sobre a depreciação, que não afeta o financeiro. Na verdade, a depreciação ela não afeta do ponto de vista do caixa, ela não impacta no caixa. Mas só uma correção aqui, no cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, devemos considerar os elementos financeiros, tá? Então, a despesa financeira, receita financeira, depreciação, é um elemento financeiro, apesar dele não impactar no caixa, ele deve ser considerado. Mas devemos considerar todos os elementos financeiros? Não, devemos considerar apenas o que houver. Então, se temos a informação apenas da depreciação, vamos considerar apenas a depreciação. Se tivermos a informação da amortização, por exemplo, devemos considerar a informação da amortização e da depreciação? Sim, podemos considerar as duas informações, ou então só a amortização, se não tivermos as demais informações. Então, repare que o ponto de equilíbrio financeiro ela é uma fórmula muito versátil, em que você vai considerar os elementos financeiros se houver disponível aquela informação, ok? Então, se você não tiver a informação da despesa financeira, não se preocupe, use a informação que você tem à disposição. Por exemplo, se você tiver a informação da depreciação, você deve desconsiderar a depreciação, subtraindo ela dos custos, dos gastos fixos dentro da fórmula. E se você não tiver mais nenhuma informação, apenas isto é suficiente para realizar o cálculo. Então é importante ter atenção que o ponto de equilíbrio financeiro ele é flexível, ele é muito versátil em termos de considerar ou não os itens dentro dele, ok? Muito obrigado pelo questionamento, pela contribuição. A participação é muito importante e vamos dar sequência à nossa aula, pensando agora na chamada margem de contribuição. Nós já vimos a margem de segurança, nós já vimos a margem de contribuição, nós vimos o ponto de equilíbrio, e agora nós temos a margem de segurança. O que representa a margem de segurança? De maneira bem simples, a margem de segurança ela representa a diferença, seja em quantidade ou em valores monetários, a diferença entre o que você tem ali de nível de atividade nas condições normais de mercado e as quantidades no ponto de equilíbrio. Ou seja, se seu ponto de equilíbrio contábil é de 2.000 produtos e no seu mês a mês você vende 4.000 produtos, então a diferença dos 4.000 produtos para os 2.000 do ponto de equilíbrio representa a margem de segurança. Em outras palavras, a margem de segurança ela representa o distanciamento que você tem, ou que a empresa possua, em relação ao ponto de equilíbrio. Trata-se de um distanciamento, por isso que se chama margem de segurança. Então veja só, acompanhe comigo no quadro. Nós temos aqui margem de segurança e grau de alavancagem. Então a margem de segurança, que pode ser visto em termos de quantidade, é a diferença entre o volume de vendas em condições normais de mercado e o volume no ponto de equilíbrio. Então o volume de vendas em condições normais de mercado são as vendas normais da empresa. Então a empresa, se ela vendeu 15.000 produtos, por exemplo, isso representa as vendas normais da empresa. E se o ponto de equilíbrio da empresa é de 10.000 produtos, então ela vai ter ponto de equilíbrio 10.000 produtos, volume de vendas normais, 15.000 produtos. A diferença, 15.000 menos 10.000, que dá igual a 5.000, a diferença representa a margem de segurança. Então, a margem de segurança ela pode ser vista tanto em quantidade de produtos, quanto também como sendo diferença entre a receita de vendas, em condições normais de mercado, e a receita no ponto de equilíbrio. Se quisermos, podemos enxergar ainda a margem de segurança em termos relativos, em termos percentuais. Então, se fizermos a diferença entre as receitas atuais, então a expressão receitas atuais aqui representa as vendas normais da empresa, ok? Então, as receitas atuais da empresa menos a receita no ponto de equilíbrio dividido pelas receitas atuais nos dá a margem de segurança em termos percentuais, em termos relativos. A expressão receitas atuais equivale às receitas normais ou às receitas de vendas em condições normais de mercado. E também equivale à soma da quantidade do ponto de equilíbrio mais a quantidade da margem de segurança. Então a gente vai ver isso já, ok? Então veja só este exemplo. Nós temos aqui que o ponto de equilíbrio da empresa é 2.000 produtos. Se a empresa vender 2.000 produtos, o lucro dela é 0. Mas a cada mês a empresa ela vende em média ali 4.400 produtos. Então as vendas normais da empresa é 4.400 produtos.
Então, a diferença entre os 4.400 e o 2.000 representa a margem de segurança. Então, repare que a diferença dos dois representa a margem de segurança. Isso pode ser visto também em termos de receita. Se a receita no ponto de equilíbrio é 200 mil, isto é, tendo receita de 200 mil, lucro igual a zero. As vendas normais da empresa é de 300 mil. Então, no mês a mês, a empresa ela vende 300 mil reais em termos de receitas. A diferença é a margem de segurança em termos de valores monetários. De outra forma, nós podemos considerar também que a soma do ponto de equilíbrio, a soma da quantidade do ponto de equilíbrio com a quantidade da margem de segurança nos fornece também a informação da quantidade de vendas normais da empresa, o quanto que a empresa costuma geralmente vender. Então, repare que nós podemos associar a informação do ponto de equilíbrio com a margem de segurança. Então, a margem de segurança, ela representa um distanciamento que a empresa tem em relação ao ponto de equilíbrio. Isso considerando o seu nível de atividade normal durante o mês. Então, se o ponto de equilíbrio é 2.000 e ela vende normalmente 4.400, 2.400 vai representar a sua margem de segurança. Isso quer dizer que ela está distante de entrar na zona de prejuízo. Ela vendeu 2.400 produtos, o que a deixa mais distanciada de entrar na zona de prejuízo. É por isso que se chama margem de segurança, por conta desse distanciamento que a empresa ela acaba tendo, ok? E nós podemos ter a informação também da chamada grau de alavancagem. O que é grau de alavancagem? Veja só, acompanhe comigo. Grau de alavancagem é o efeito que um aumento no faturamento provocará no resultado operacional. Já já a gente vai aplicar esses conceitos que estamos vendo aqui, ok? Mas entenda que o grau de alavancagem no contexto da contabilidade de custos industrial, ele pode ser calculado de três maneiras. A maneira difícil, a maneira média e a maneira fácil, ok? Então, a maneira difícil, ela representa a variação percentual do lucro operacional dividido pela variação percentual das vendas. Para usar essa fórmula, esse cálculo, é necessário que se tenha pelo menos 2 períodos para comparar ali a variação do lucro e a variação das vendas. Uma outra forma de calcular o grau de alavancagem é simplesmente dividir a margem de contribuição total pelo lucro líquido. Ao dividirmos isso, nós teremos o grau de alavancagem em vezes, ok? Uma outra maneira é simplesmente dividir 1 pela margem de segurança. Então, se dividirmos 1 pela margem de segurança, considerando aqui a margem de segurança em termos relativos, em termos percentuais, nós podemos obter também a informação do grau de alavancagem. Então, vamos aqui ilustrar. Veja só. A empresa Porto Seguro, ela vende normalmente, no ponto de equilíbrio, cerca de 10 mil unidades por mês. Os custos variáveis dessa empresa é de R$30 por unidade e os custos fixos somam 100 mil. Então, a partir daqui, meu caro aluno, é importante que você tenha a mente aberta, considerando os conceitos que nós já vimos, para explorar os cálculos que nós vamos fazer agora. Lembrando que a gente pode explorar a estrutura do custeio variável de diversas formas, tendo pontos de vista diferentes. Então, veja só. Então, nós temos 10 mil unidades por mês, custo variável de 30 unidades e custo fixo de 100 mil. Então, podemos calcular, neste caso, calcular o preço de venda. Qual seria, então, o preço de venda no ponto de equilíbrio? Então, repare que eu estou trazendo aqui um cálculo talvez um pouco diferente. Então, o preço de venda, neste caso, ele pode ser calculado dividindo-se o total dos custos. Então, aqui, considere total dos custos, ok? Total dos custos. Então, nós temos o total dos custos, que é representado pelo custo fixo de 100 mil, então nós temos aqui 100 mil, e pelo custo variável, que é 30 vezes 10 mil unidades. Então, nós temos o total de custos. Considerando que nós já vimos que no ponto de equilíbrio o total de receitas é igual ao total de custos, podemos assumir que no ponto de equilíbrio o total de receitas é 400 mil, considerando que 400 mil é também o total de custos. Então, neste cálculo, 400 mil dividido por 10 mil unidades
nós teremos ali um preço de venda de R$40. Então, repare que estamos resgatando aqui um conceito que nós vimos a respeito do ponto de equilíbrio, em que o total de receitas é igual ao total de custos. Então, se o total de custos é 400 mil, logo, no ponto de equilíbrio, o total de receitas é 400 mil também. Então, por isso que podemos dividir 400 mil por 10 mil unidades e chegar no preço de venda de R$40. E agora eu dou uma dica para você. Monte sempre esse quadrinho aqui. Então, nós temos um quadrinho em que nós temos as colunas com 3 variáveis, ou 3 tipos de informação, o percentual, a quantidade e os valores monetários. E nós temos as linhas como representando aqui o ponto de equilíbrio, a margem de segurança e as vendas normais da empresa. Então, essa é uma dica chave. Sempre monte, sempre que você estiver diante de um exercício que trate de margem de segurança, que trate de ponto de equilíbrio, busque montar este quadro, ok? Considerando uma margem de segurança de 20%, qual é o lucro operacional? Então, repare que é importante que neste quadro nós devemos buscar preencher as informações. Então, no caso, as vendas normais, aqui, um percentual de vendas normais, aqui será sempre 100%, em qualquer circunstância, ok? Então, se temos uma margem de segurança de 20%, quer dizer que o percentual relativo para ponto de equilíbrio será de 80%. Então, lembrando que aqui é sempre 100%. Se aqui fosse 30%, nós teríamos um percentual no ponto de equilíbrio de 70%, ok? Então, é importante entender essa informação. E esse quadro aqui, esse quadro de informações, nós devemos enxergá-lo como sendo um quadro de cálculo de regra de 3. Então, se nós temos a informação que no ponto de equilíbrio a quantidade é 10 mil e a receita é 400 mil, e sabendo desses percentuais, nós podemos fazer aqui uma regra de 3, em que 80% está para 10 mil e 20% está para X, e assim calcular a margem de segurança em termos de quantidade e em termos monetários. Se quisermos, após calcular esses valores, podemos somar aqui os 10 mil mais os 2.500 e chegar na informação de vendas normais da empresa, que é 12.500. Por outro lado, nós podemos também somar as receitas, chegando no valor de R$500 mil. Então, repare que chegamos na informação da receita. Por que estamos fazendo isso? Estamos buscando o quê? Estamos buscando o lucro operacional da empresa em termos de condições normais, em termos de vendas normais. Então, as vendas normais da empresa é de 12.500 produtos e a receita dela é de R$500 mil. E ela estava ofertando o produto num preço de R$40 por produto. Então, nós temos 12.500 vezes 40, R$500 mil da receita, e aí podemos considerar o custo variável, sabendo que o custo variável ele é de R$30, podemos multiplicar os 12.500 por R$30, vamos chegar aqui no custo variável total de 375 mil, e a partir daí alcançar a margem de contribuição total, que é simplesmente a diferença entre a receita líquida e os gastos variáveis. Nós não temos nesse exercício despesa variável, então só subtraímos aqui o custo variável e chegaremos no resultado de 125 mil de margem de contribuição total. Ao subtrairmos, então, o custo fixo, chegaremos no resultado operacional de 25 mil. Isso quer dizer que, considerando uma margem de segurança de 20%, então aqui considerando essa condição, nós chegaremos no resultado operacional, nas condições de vendas normais, de 25 mil. Então, o lucro operacional da empresa é de 25 mil. Então, é importante essa informação. Vamos agora entender um pouco mais sobre grau de alavancagem. Então, o grau de alavancagem, considerando essas informações, pode ser calculado como sendo 1 dividido por margem de segurança. Então, 1 dividido por 0,20, ou 20%, nos dá 5 vezes. Por outro lado, se dividirmos aqui a margem de contribuição total pelo lucro líquido, que é de 25 mil, nós chegaremos também no mesmo resultado. Grau de alavancagem, 5 vezes.
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a margem de contribuição total é 5 vezes maior que o valor do resultado operacional. Então, é 5 vezes. Então, por isso que nós temos o grau de alavancagem. O valor da margem de contribuição total, ela representa 5 vezes o valor do resultado operacional ou o valor do lucro. Então, é importante o grau de alavancagem para entender qual é o impacto que está gerando ali na diferença entre margem de contribuição e o resultado operacional. Geralmente, essa diferença é impactada pelo montante de gasto fixo que nós temos ali registrado no período. Então, é importante considerar essas informações também. Então, veja só que nós exploramos os aspectos de margem de segurança e grau de alavancagem. E uma dica que eu fiz a você, monte sempre aquele quadrinho que eu acabei de ilustrar, em que nós temos as colunas com percentual, quantidade, valores monetários, e as linhas como sendo os valores no ponto de equilíbrio, os valores na margem de segurança, relativa à margem de segurança, e os valores somados do ponto de equilíbrio e margem de segurança, que representa os valores de vendas normais no período. São as vendas normais da empresa, ok? Então é importante estruturar esse quadro para que possamos completar este quadro com informações e aí trabalhar a regra de 3 para poder calcular as informações que nos é solicitado, ok? Isso é muito importante. Inclusive, para a nossa aula, a atividade, será necessário que você monte este quadrinho que nós acabamos de ver, ok? E quando a gente fala de custeio variável, método do custeio variável, nós podemos também abstrair informações relativas às variações de volume, custo, lucro. Nós podemos ver qual é o impacto que uma variação no volume geraria no lucro. Qual é o impacto que uma mudança no custo poderia gerar em termos de receita, ou poderia gerar em termos de lucro. Então, tudo isso é possível ver pela chamada análise custo-volume-lucro, que é o nosso próximo assunto. Então, veja só. Custo-volume-lucro. Custo-volume-lucro são fatores medidos no planejamento e na análise da variação do lucro. O preço de venda é geralmente de controle limitado, mas o custo e o volume possuem elementos mais controláveis. Então, quando a gente fala de análise custo-volume-lucro, estamos considerando todas as informações que podemos imaginar ali na DRE. Então, a receita, o custo, o volume, o lucro, o preço de venda. O preço de venda geralmente é de controle mais limitado, especialmente quando ele é estabelecido por mercado. E aí nos sobra o custo e o volume, que são elementos mais controláveis, normalmente mais relacionado àquilo que podemos gerenciar. A análise de custo, volume e lucro é baseado em comparações, em simulações, em criar cenários, em entender os diversos cenários que podemos ter. Vamos então ver o seguinte exemplo. Uma empresa vende seu produto ao preço de R$ 7,00 a unidade. Os relatórios financeiros apresentam o custo variável de 2, custos e despesas variáveis de 150 mil, sendo a alíquota do imposto de renda igual a 30%. Nesta situação, para obter um lucro líquido de 31.500, quanto a empresa deverá vender? Quanto que a empresa precisa vender para alcançar este lucro líquido de 31.500? Dica importante, extraia as informações do enunciado, monte elas num quadro. Então, nós temos aqui preço de venda de 7, custo variável de 2, custo fixo de 150 mil, imposto de renda de 30%, lucro operacional, é o lucro desejado, de 31.500. Nós temos aqui a figura do imposto de renda. Então, o imposto de renda implica que nós teremos a chamada linha lucro antes do imposto de renda e depois o resultado operacional. Então, como que podemos resolver essa questão? E é importante que você marque também as informações que nós não temos. Então, nós não temos a informação do volume, nós não temos a informação da receita. Nós devemos buscar calcular o ponto de equilíbrio. Mas, antes de fazer isso, é importante que você tenha a mente aberta para entender que o custeio variável é uma estrutura flexível, em que podemos pensar de baixo para cima. Então, podemos pensar por ângulos diferentes dentro dessa DRE, dentro dessa estrutura. Então, nós temos aqui, por exemplo, o lucro de 31.500. E temos também a informação que o imposto de renda ele é de 30%. Se o imposto de renda é 30%, o percentual relativo ao lucro antes do imposto de renda é 100%.
O LAIR é igual à soma do imposto de renda mais lucro líquido. Por isso que o LAIR ele é 100%. Então devemos explorar aqui a regra de 3. Se o imposto de renda é 30%, logo o lucro ele representa 70% do lucro antes do imposto de renda. Então podemos fazer aqui uma regra de 3 e calcular que o imposto de renda é 13.500. Então nós temos 13.500 para imposto de renda. Como estamos numa DRE do custeio variável e a DRE ela é flexível, estamos pensando de baixo para cima, então podemos somar os valores para alcançar novas informações. Então se somarmos o valor do imposto de renda mais o lucro líquido, chegaremos no valor do lucro antes do imposto de renda. Então somando, nós chegaremos aqui nos 45 mil, que é a soma dos 31.500 mais 13.500. Sabemos a informação do custo fixo, que é de 150 mil. Então, podemos alcançar a informação da margem de contribuição total, somando o lucro antes do imposto de renda com o custo fixo. Então, se somarmos esses valores, chegaremos na margem de contribuição total de 195 mil. Então, repare que se estamos indo de cima para baixo, vamos deduzindo os valores. Se estamos indo de baixo para cima, vamos somando os valores. Então, nós estamos somando para alcançar aqui novas informações. Então, obtivemos a informação da margem de contribuição total no valor de 195 mil. E nós já temos algumas informações úteis que podemos utilizar para agora, a partir daí, calcular o ponto de equilíbrio, ok? Então, se aplicarmos o ponto de equilíbrio econômico, então nós temos o ponto de equilíbrio econômico em termos de quantidade, nós poderemos chegar aqui, fixos mais retorno desejado, ponto de equilíbrio econômico. Nós temos 150 mil de gasto fixo, de custo fixo, 150 mil. No caso, nós temos o imposto de renda. Quando houver imposto de renda, nós devemos considerar como retorno desejado o lucro desejado mais o imposto de renda. Devemos considerar o LAIR, ok? Então, em casos em que tenhamos o imposto de renda, considerando no cálculo, devemos considerar a soma do lucro desejado mais o valor do imposto de renda dentro do ponto de equilíbrio econômico. Então, somando aqui o retorno desejado mais o valor do imposto de renda, isto é, temos aqui o valor do LAIR sendo representado, podemos somar com os gastos fixos, chegaremos aos 195 mil, totalizando ali a soma dos gastos fixos mais o retorno desejado, mais o imposto de renda. Dividido pelo 5, 5 representa a margem de contribuição unitária, que é a diferença entre o preço de vendas, que é 7, menos o custo variável, que é 2. Então, nós temos a margem de contribuição unitária. Dividindo 195 por 5, chegaremos no resultado de 39 mil produtos para o ponto de equilíbrio econômico. Com base nessa nova informação de 39 mil produtos, podemos terminar de completar a nossa demonstração. Então, nós podemos voltar para a DRE do custeio variável e fazê-la e montá-la de cima para baixo. Então, nós temos que o volume no ponto de equilíbrio econômico é 39 mil. O preço de venda é 7. Volume vezes preço de venda nos fornece a informação da receita de 273 mil. Sabendo o volume, nós podemos multiplicar a informação do volume também pela quantidade do custo variável unitário. Então, o custo variável unitário é R$ 2,00. 2 vezes 39 mil, nós teremos aqui 78 mil de custo variável total, ok? Então, a partir daí, completamos a nossa demonstração. Então, basta conferirmos os cálculos. 273 mil menos 78 mil do custo variável, teremos aqui 195 mil da margem de contribuição total, que subtraído o custo fixo, chegaremos num LAIR de 45 mil. E tirando o imposto de renda, nós teremos um lucro líquido de 31.500. 31.500 é o lucro desejado pelos sócios. Logo, nós temos que o ponto de equilíbrio econômico, ele atende aos critérios que foi colocado antes. Então é importante que você tenha
a mente aberta para entender que estamos falando aqui de contabilidade de custos industrial, que vai fornecer informações gerenciais. E se estamos tratando de informações gerenciais, você tem a liberdade de pensar contabilmente as informações de diversos pontos de vista. Então, nós pensamos aqui na análise de volume e lucro de baixo para cima nessa demonstração para obter novas informações, para obter as informações que nós não tínhamos antes, como, por exemplo, a margem de contribuição total. E a partir daí, nós obtivemos outras informações pelo ponto de equilíbrio econômico. Então, é importante que você tenha a mente bem aberta em relação a essas questões, em que o custeio variável vai nos fornecer bases para diversos tipos de análises, como o ponto de equilíbrio, como a margem de segurança, como o grau de alavancagem, como análise de volume e lucro. E todas elas, todo esse tipo de análise, ela se baseia em cima do custeio variável. E é importante que você tenha a mente aberta para pensar isso de maneiras diferentes, ok? Agora nós teremos mais uma atividade, mais um exercício para refletirmos juntos a respeito dessas questões. Veja só, então nós temos aqui que a empresa Vale, do Rio Salgado, ela produz e vende 40 unidades mensais de um determinado produto. Então a empresa ela vende 40 produtos por mês, considerando as seguintes informações. Preço de venda, R$32 mil reais, custos e despesas variáveis unitários, R$16 mil, custos e despesas fixos, 300 mil. Com base nestes dados, calcule a quantidade necessária para que se obtenha uma margem de segurança de 30%. Então, qual é a quantidade necessária para chegar na margem de segurança ali de 30%? E qual é a quantidade de vendas normais que a empresa ela terá? Qual é a quantidade no ponto de equilíbrio? Então, dica para você, monte aquele quadrinho que eu mencionei anteriormente, coloque ela no papel, vá anotando, vá calculando, aplicando também os cálculos do ponto de equilíbrio. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula para dar continuidade e resolver essa questão e discutir o que a gente pode entender disso. Até daqui a pouco. Muito bem, voltando então para a nossa aula. E aí, qual o valor que você encontrou? Você encontrou algum resultado? Conseguiu calcular? Não conseguiu calcular? Vamos ver então como que se resolve essa questão. Nós temos aqui algumas informações que foram dadas pelo exercício. Devemos utilizar essas informações para para realizar os cálculos devidos. Então veja só, acompanhe comigo.
nós temos que considerar também, além do que a empresa vende 40 produtos mensais, considerando ali os valores de preço de venda, custo variável, considerando também a margem de segurança de 30%. Então, qual é a quantidade necessária para que se obtenha uma margem de segurança de 30%? Primeira coisa, nós podemos calcular o ponto de equilíbrio. Então, nós temos o custo fixo e nós temos valor de preço de venda e valor de variáveis, custo variável. Então, nós podemos calcular aqui o ponto de equilíbrio contábil e chegar na informação de 18,75 unidades. Quando o resultado der número quebrado, você pode arredondar para cima. Então, aqui seria, na verdade, 19 produtos, ok? 19 produtos que a empresa deveria vender para que ela tenha um resultado zero. E aqui nós temos a informação do 18,75, que podemos colocar aqui no nosso quadro. Nós temos também a informação dos 30%, que podemos colocar no nosso quadro, sabendo que, em termos relativos, o somatório do ponto de equilíbrio mais margem de segurança é sempre 100%, podemos colocar no nosso quadro, e obter as demais informações por diferença ou regra de 3. Então, 100% menos 30%, sobra 70% para ponto de equilíbrio. E aqui nós podemos calcular as demais informações por regra de 3. Então, se 70% está para 18,75, 30% está para X. Calculando o X, chegaremos num resultado aqui de 8,04 de margem de segurança. Então, se a empresa ela vender 8 produtos acima do ponto de equilíbrio, ela terá o lucro direto desses 8 produtos. No geral, a empresa ela precisa vender não apenas os 8 produtos, mas ela precisa vender os 18 mais o 8 da margem de segurança. Então, ela precisa vender ali 27 produtos, arredondando para cima. Então, a quantidade necessária a ser vendida é 26,78 ou 27 produtos, caso a gente arredonde, para que se obtenha um lucro com uma margem de segurança de 30%. Isso pode ser também ser estabelecido como sendo uma meta da empresa. A empresa pode utilizar essas informações de ponto de equilíbrio, de margem de segurança, para usar isso como se fosse uma meta de vendas. Então é importante essas informações, que a contabilidade de custos, ela fornece informações para a tomada de decisão de outras pessoas, de outras áreas, como por exemplo a área de vendas, a área de marketing, por exemplo. Então é importante que você tenha a mente aberta realmente para essas formas de calcular. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu convido a você a acompanhar aqui o nosso último slide. Então nós temos aqui as considerações finais. Nós temos aqui custeio variável, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança, grau de alavancagem, análise custo, volume e lucro. Então, nós temos os elementos da perspectiva tradicional da contabilidade de custos, ok? Então, nós temos elementos fundamentais para a tomada de decisão. São elementos de análise e todas elas vão se pautar em cima do custeio variável. Mas a contabilidade de custo, ela avança para uma perspectiva mais estratégica, em que ela irá considerar elementos que estão além da própria empresa, que estão além da própria fábrica. E aí nós temos a gestão estratégica de custos. E aí nós temos também o custeio ABC, e também a gestão do custeio ABC, o custeio TDABC, que vai trazer uma outra forma de tratar as atividades por meio, considerando as informações relativas ao tempo, e também os sistemas de medição ou mensuração de desempenho. Nós podemos mensurar o desempenho criando conjunto de indicadores que estarão ligados ou relacionados aos propósitos da entidade. E esses elementos de perspectiva estratégica nós estaremos explorando na nossa próxima aula. Eu queria agradecer as contribuições que foram colocadas. Nós também teremos a nossa aula atividade. Coloque suas perguntas, suas dúvidas, seus pensamentos na nossa aula atividade para que possamos continuar a nossa discussão. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!